Hello, babies! Como estão todos? Espero que todos estejam bem, se Deus permitir. Hoje é nossa aula de geografia e ela tem como tema a região norte, uma das maiores regiões do país. Nosso Brasilzão, hein? Vamos estudar um pouquinho sobre essa região maravilhosa. Olha só, eu aqui para vocês o seguinte. Uma dica, isso cai na maioria das provas, tá? Ela é a maior de todas as regiões do Brasil, em território. A gente está falando de extensão territorial, certo? Ela é a maior do Brasil. Eu coloquei aqui para vocês um mapa da região norte, esses aqui são os estados e as capitais da região norte, para que você possa visualizar, certo? Mas coloquei também eles em uma grade, veja só. Aí agora eu vou falar os estados e você fala as capitais. Combinado junto comigo, tá? E depois eu falo as capitais e você fala os estados. Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins. Muito bem. Treina aí, hein? Agora eu vou falar as capitais, certo? E você vai falar os estados, tá? Mas deixa eu falar primeiro, tá bom? Manaus, lê em voz alta. Belém, show. Rio Branco, Porto Velho, massa. Boa Vista, Macapá e Palmas. Show de bola. Quando a gente está aprendendo a memorização, nesse caso aqui que a gente está vendo, estados e capitais, é sempre bom a gente falar em voz alta, escutar a nossa própria voz, tá? Amazonas, Manaus, Pará, Belém. Por quê? Porque vai sendo absorvida essa informação no seu cérebro. E aí o estudo ele vai ficar cada vez mais eficaz, certo? É bom sim você escutar a sua voz pronunciando essas palavras que são tão importantes a gente saber. Esse aqui que eu estou te mostrando agora são os estados e as capitais que pertencem a essa grande região, a região norte do nosso país, Brasil, tá? E aqui eu preparei para vocês, claro que está resumido, tá? O que é que eu resumi aqui? Detalhes sobre essa região. Geralmente, esses detalhes, eles caem muito nas provas, não só na escola em que eu trabalho, tá, gente? Em outras escolas, eles pegam esses detalhes porque são detalhes importantes a gente saber dessas regiões. Porém, leiam tudo o que o livro traz, certo? Tudo. Isso aqui eu só pontuei algo mais específico para que não fique uma aula, um vídeo aula tão grande e cansativo. Um exemplo, sobre o relevo da região norte, a gente encontra depressão amazônica e planície amazônica. O relevo ele pode aparecer planalto, planícies e depressões. Só que esses três, ele não é obrigado a aparecer tudo de uma vez. Porém, todos os territórios brasileiros aparecem sim os três. Mas por que, Tirili, que você só colocou aqui a depressão e a planície? Porque nessa região é o que aparece mais, é o que está em maior quantidade, certo? Então, se a gente perguntar qual o relevo que predomina a região norte, nós vamos ter a depressão e a planície amazônica, beleza? E o clima dessa região? Uma coisa que eu quero tirar é essa associação de clima com temperatura. Clima é uma coisa, temperatura é outra, tá? Clima nós temos o equatorial, tropical, subtropical e aí vai. Temperatura é quente, frio, morna, congelado e tal, certo? Frio, quente, úmido.
temperatura. Então, eu coloquei aí as duas coisas, o clima e a temperatura, para que você possa captar essas informações. Se eu perguntar assim, qual o clima da região norte? Pufo, equatorial, é o clima da região norte. Por quê? Porque lá as temperaturas, ela vai de quente e úmido. Sacou? Pois é. A gente agora vê um pouquinho da vegetação. E quando a gente fala em vegetação da região norte, gente, é espetacular. Mas a vegetação não é qualquer plantinha. Vegetação são os vegetais que crescem naturalmente na região, sem a intervenção humana, certo? Aí a gente chama de vegetação. Quando tem a intervenção humana, é agricultura, jardinagem, e aí vai. Entendeu a dica? Então, se eu estou falando de vegetação, eu estou falando de plantas que nasceram sem a intervenção humana, que ela é típica do lugar. Então, não adianta colocar feijão, arroz, que nada disso combina, tá? Ok? Vegetação da região norte é a floresta amazônica, que é toda aquela densa floresta, toda aquela aquelas plantas que são típicas da Amazônia, certo? Por que que eu citei aqui a floresta amazônica? Porque é a que tem em maior quantidade. Tudo que eu coloquei aqui para vocês é o que predomina, é o que tem em maior quantidade. É claro que lá na Amazônia eles têm a agricultura, mas essa não entra como exemplo de vegetação, entendeu? A agricultura ela teve a intervenção humana, para ela poder existir, o homem teve que plantar. A floresta amazônica não, ela é natural, cresceu sozinha, sem ninguém intervir, certo? Então nós temos aí como exemplo a castanheira e a seringueira. Vou já falar mais da seringueira nos próximos slides, certo? Outra coisa, população. São os nativos, as pessoas que nasceram naquele lugar. Eu sou do Ceará. Bom, vou morar na região norte. Sou da região nordeste, vou morar na região norte. Eu sou uma migrante, então não conta em característica populacional nesse sentido aqui do livro, tá? A população da região norte, ela foi desenvolvida através dos mestiços de brancos e indígenas, que nós chamamos de caboclos. Lembrem-se, raça só existe uma, a raça humana. Isso aqui é um tipo de etnia, no nosso caso, no Brasil, nós temos a nossa etnia mestiça, entre brancos, índios e negros. Lembrem-se disso, tá certo? Então, na população da região norte, nós vamos encontrar a sua maioria cabocla, mestiço de brancos e indígenas, que vivem basicamente do extrativismo e de tudo que a selva oferece. Extrativismo, vamos ver? Bom, quando eu falei de extrativismo, ele faz parte da economia da região norte. A economia de uma região é como essa região ganha dinheiro, como é que ela sobrevive. Não estou falando só de comércio, tá? Isso aqui abrange algo maior do que isso. O todo. Então, na região norte, predomina o extrativismo. E eu coloquei aqui 3 tipos de extrativismo. O vegetal, coloquei exemplos como látex, o açaí, frutinha, tá, gente? Não é aquele que você come com leitinho, não, é a frutinha. O guaraná não é aquele refrigerante que você toma, não, é a frutinha, tá? Então, do extrativismo que vem da natureza lá da região norte, em relação ao extrativismo vegetal, eu coloquei só exemplos, tem muito mais do que isso. Um leque enorme, pode procurar nos livros. O extrativismo mineral, você vai encontrar como exemplo, botei só 3 aqui, tá, de cada, é o cobre, o manganês e o ferro. Os minerais, eles são extraídos do solo, desse caso aí na região norte, tá bom? No extrativismo animal,
como a região norte é uma região muito banhada por águas, tá? Ela tem aí uma grande variedade de peixes. Consequentemente, animais como jacarés, outros animais, porque a selva é muito densa, mas eu estou falando aqui do que eles comercializam, que eles pegam da natureza para poder comercializar. E também as aves. Também tem muito mais onça e vários outros tipos de caça e pesca, certo? Na agricultura, olha só, aí não é a vegetação, é onde o ser humano lá na região norte ganha dinheiro. Na agricultura, nós temos aí o plantio do arroz, milho, mandioca e a pimenta do reino. Tilili é só isso? Não. Tem muitos outros, mas eu trouxe aqui para vocês um exemplo dos principais, certo? Vale a pena a gente pesquisar da região norte. Pesquise na internet sobre a região norte e você vai se encantar com essa região. Na pecuária, a região norte ela tem como produtos principais a criação de bois e búfalos. Gente, o queijo de búfala é divino, de primeira, tia Lili já provou. Maravilhoso, certo? Vou passar aqui mais um pouquinho. Bom, como toda boa e velha região do Brasil, nós temos inúmeros problemas da região norte. Mas cada região, gente, ela apresenta alguns problemas em específico, como por exemplo, aqui no Nordeste, alguma região do Nordeste, não são todas não, tá? Que isso fique bem claro aí para as outras regiões do nosso país. Nós sofremos com um fenômeno chamado fenômeno da seca. Esse não é um problema vivido, por exemplo, na região norte. Da região norte, eles enfrentam outros problemas. E eu coloquei aqui os problemas que eles estão destruindo essa região. São problemas como os problemas de invasão. Como ela é uma região muito rica em produtos naturais e automaticamente ela é despovoada, a sua população ela é muito pequena para uma extensão tão grande de território, porque ela é a maior do país, a região norte ela sofre com invasões nas suas florestas. Consequentemente, essas invasões vem o desmatamento, que é a retirada das suas matas ilegalmente. Consequentemente, vem o plantio ilegal, então para isso eles queimam. Aí nós temos os problemas das queimadas. E nós temos também, certo, um problema que atinge tribos indígenas que ainda vivem lá na região norte, tem bastante, onde as pessoas invadem essas tribos para poder tomar essas terras. Consequentemente, levam muitos problemas para as tribos indígenas, que é também a aquisição de doenças, que eles não estão preparados para isso. Então, além de falta de trabalho, falta de moradia, falta de melhores transportes, falta de recursos na saúde, além desses problemas que a maioria de todas as regiões enfrentam, a região norte ainda enfrenta esse inimigo que são o desmatamento, as queimadas, as invasões de suas matas, o desrespeito às matas, tá? Infelizmente essa região ela enfrenta esse prejuízo danado. E eu coloquei aí uma foto para vocês poderem dimensurar o tamanho que é a devastação das queimadas e do desmatamento. Tá vendo só? É triste, né? Mas essa é a realidade da região norte, tá? Eu coloquei aqui também umas curiosidades. Essa imagem aqui que eu tô passando o mouse em cima, ó, gente, aqui, ó, é a região amazônica e suas ricas belezas naturais. Tá vendo que belezura que é? Maravilha, né? Ai, é o meu sonho viajar para lá, tá? Aqui eu coloquei essa plantinha aquática que é chamada de Vitória Régia. Ela é considerada a planta símbolo da região norte. Logo mais aqui está a tristeza das queimadas, né? Que é uma foto de satélite que eu tive na internet, que ela é as queimadas para a extração da madeira e o plantio ilegal. E aqui, certo, terminando com esse deslumbre, que é o Pico da Neblina, localizado ao norte da região amazônica,
que ele tem 2.993,8 metros de altura. O maior pico, maior montanha aí, o grandão de todo o Brasil, está localizado, certo, na região norte. Maravilha, belíssimo, espetacular, certo? Então fica mais aqui mais alguma aula, né? Eu tento fazer vídeos da melhor forma possível para que você possa ter essas informações, estudar melhor, mas nada como o velho e bom livro. Leia o seu livro, estude o seu conteúdo e já veja a nossa videoaula para poder ter uma explicação um pouco melhor e tirar suas dúvidas. Combinado? Deixe seu like, se inscreva no canal, coloque lá nos comentários suas dúvidas e eu vou tirar sempre que possível, tá bom? Hello, babies. Tchau, tchau e até a próxima.